Meus amigos, a paz do Senhor. Gênesis capítulo de número 2 e o versículo de número 16 está escrito: ouça a palavra de Deus. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Gênesis capítulo 3, o versículo 4. A serpente, então, alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Bendito seja para sempre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caro amigo, ouvinte da palavra de Deus, estamos em via pública, evangelizando nas ruas deste bairro, chamando a atenção dos moradores deste bairro, as famílias, para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada foi o primeiro livro impresso no mundo. A Bíblia Sagrada não só contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada foi escrita por homens, mas homens inspirados pelo Espírito de Deus, inspirado por Deus. É um livro vivo, porque o autor deste livro está vivo. É um livro que está em plena atividade. A Bíblia se cumpre a cada dia, porque o autor deste livro é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe do passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro está nas mãos do Criador dos céus e da terra. Bendito seja o nome do Senhor. O Deus dos céus inspirou Moisés para escrever o que acabamos de ler. Deus deu uma ordem ao casal que ele colocou ali no jardim do Éden. Deus deu uma ordem a Adão e Eva para que não tocasse, para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu uma ordem. Mas nós sabemos que o tentador, o enganador das multidões, que é invisível, que é Satanás, enganou a família perfeita, o casal perfeito que Deus criou, formou e colocou ali no jardim do Éden. Eles cederam à tentação e desobedeceram a Deus. Deus disse: certamente morrerás. E Satanás disse: certamente não morrerás. Então Deus disse que ia morrer, e Satanás disse que não morreria. E eles atenderam a palavra da serpente, da antiga serpente, Satanás, e pecaram, transgrediram a lei de Deus, os mandamentos de Deus. E vivemos por dispensações. Então, caro amigo, o enganador das multidões
continua enganando através dos séculos, vem enganando as pessoas acerca da obediência à palavra de Deus. E muitas pessoas têm pecado contra Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E nós sabemos que a desobediência a Deus é um problema. A desobediência a Deus é um problema universal. Então existe um problema. Depois da desobediência do homem para com seu Criador, passou a existir um problema, como já falamos, universal. E a Bíblia mostra, em Romanos capítulo 3, o versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. É um problema universal. Adão e Eva pecou contra Deus. E uma vez que Adão e Eva pecaram contra Deus, toda a humanidade pecou contra Deus. Então o problema se passou a ser um problema universal. O pecado tirou a glória. O pecado, a desobediência a Deus, tirou a presença de Deus que havia no homem, que havia no casal perfeito que Deus colocou ali no jardim do Éden, que havia na família perfeita ali no jardim do Éden. E muitas pessoas vivem sem a glória de Deus. Muitas pessoas vivem sem a presença de Deus. Por isso aqui estamos como igreja de Deus, para que de fato a presença de Deus esteja em sua vida, esteja no seu lar, na sua família. Bendito seja o nome do Senhor. Então, caro amigo, a Bíblia diz também em Romanos capítulo 3 e o versículo 10, não há um justo sequer na terra, porque todos pecaram contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis no capítulo 6 e o versículo 5, a Bíblia diz que Deus viu a maldade do homem se multiplicar na terra. Então o problema é universal. Nos dias de Noé, na época de Noé, Deus viu dos altos céus, conforme está escrito no Salmo 33, que Deus do seu trono, Ele vê todos os moradores, todos os habitantes da terra. Deus vê todas as pessoas, ninguém consegue se esconder de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, caro amigo, Deus viu na época de Noé a humanidade, a geração na época de Noé, todos de fato estavam mergulhados na crueldade, na maldade, na violência, na perversidade, se multiplicar sobre a terra. E não é diferente nos dias atuais. A maldade tem se multiplicado na terra. O pecado tem se multiplicado na terra. A iniquidade tem se multiplicado na terra. O que é isto, meu amigo? É um problema universal. É um problema mundial. Meu amigo, mas para este problema, os homens não têm como resolver esse problema universal que é o pecado, que este fenômeno que se deu no mundo espiritual. É um problema espiritual que está em todo o mundo. E os homens de renome, os homens mais poderosos, não tem como resolver esse problema que iniciou ali na família que Deus colocou no jardim do Éden, aquela família perfeita. Então gerou um problema espiritual. Os homens não tem como resolver esse problema espiritual. E aqui nós estamos como igreja de Deus, como servo de Deus, para dizer para você que existe uma solução, que existe uma forma de resolver esse problema universal, esse problema espiritual. O único que pode resolver o problema espiritual que assola a humanidade
Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele pode resolver esse problema universal. Somente Jesus, Ele pode resolver, perdoando a todos aqueles que se chegam a Ele, perdoando todos aqueles que reconhecem que é pecador, reconhecendo que pecou contra Deus, reconhece que necessitam do perdão de Deus. Somente Jesus, conforme João Batista pregando no Novo Testamento, no capítulo, São João capítulo 1, e o versículo 29, aonde está escrito, João Batista, servo de Deus, pregando a palavra do Senhor, ele chegou a dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus Cristo pode resolver o problema espiritual do homem. Somente Jesus pode de fato eliminar o pecado que o consome dia e noite, que é este problema espiritual. Somente Jesus Cristo, porque foi o único que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou e está vivo, e vivo para todo sempre. O sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, o sangue de Jesus não morreu, o sangue de Jesus está pronto para redimir o mais vil pecador e transformar ele em uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Meu amigo, a palavra do Senhor nos diz em Romanos, capítulo 6, o versículo de número 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu amigo, escute, preste atenção, a maior consequência do pecado, de uma forma geral, é a morte, tanto física como espiritual. Meu amigo, você está em perigo, e Deus quer te tirar deste perigo, Deus quer te livrar deste problema espiritual. Somente Jesus Cristo pode de fato resolver o problema mundial que é espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Somente Ele pode te perdoar, somente Ele pode de fato resolver o problema espiritual. Para isso, meu amigo, se chegue para Deus, venha para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero encerrar dizendo o que está escrito na primeira carta de São João, servo de Deus. Ele diz que o mundo passa com as suas concupiscências, mas todo aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre, ou seja, terá a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Adão de fato pecou, desobedeceu a Deus, mas Deus não desistiu de Adão, e Deus não desiste de você. Deus tem a sua igreja aqui na terra para pregar a sua palavra, para que de fato você se desperte e se chegue a Ele. Reconheça, meu amigo, que você necessita do perdão de Deus. Reconheça, meu amigo, que você tem uma alma, tem um espírito que precisa de fato se reconciliar com Deus, voltar-se para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos só matéria, nós somos também espiritual, e o problema no homem é espiritual. Somente Jesus pode resolver o problema universal que é espiritual. Somente Jesus pode te perdoar, somente Jesus pode te reconciliar com Deus. Venha para Jesus, você e a sua família, para que você viva aqui e na eternidade com Deus, para sempre na glória. Bendito seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Amém.